ele aí, gente. Olha que figura bonita em cima e embaixo, olha lá. E aí? Tá me ouvindo, criatura? Tô te ouvindo bem. Deixa eu botar aqui. Olha, rapaz, deixa eu virar. Olha essa câmera aqui, olha eu. Ah, você tá bonito demais. Se eu soubesse, tinha feito uma produção aqui. Olha aí, falar em produção, rapaz. Tô aqui numa correria para produzir, para aprender a produzir nesse momento de pandemia, nessa loucura que a gente resolve fazer, para se adaptar a tudo e mais um pouco. Eita, até o pedestal tá caindo, é emoção, é emoção. Como é que você tá, criatura? Peraí que eu vou mudar aqui, só para ter um fundo aqui mais interessante. Agora ficou mais legal. Gente, ele é muito chique. Que loucura. Olha, aos pouquinhos as pessoas vão chegando, rapaz. Como é que você tá, criatura? Eu tô bem. Você sabe que eu achei que era 1 hora antes, né? Me preparei inteiro. Aí eu olhei assim, eu falei, não, é porque aqui já são 10 horas da noite, né? E eu tava achando que era... É a cabeça, fica confuso, né? Confuso horário. É confuso, é. Você tá há quanto tempo aí, meu querido? Fez um mês que eu tô aqui. Fico mais 2. Nossa, que loucura. Parece que foi a trabalho só e volta já. Eu fui a trabalho e volto. Coisa que tá difícil, né? De trabalhar, voltar a trabalhar, né? E a gente que gosta do ofício, que se acostumou a trabalhar a vida inteira, esse negócio de parar forçadamente a trabalhar, tem um lado bom, mas tem um lado que a gente fica se coçando, né, para voltar. Sim. Então, você, então, que é uma pessoa que não para um segundo, milhões de produções, que eu vejo que não dá para acompanhar. Não sei como é que você faz para atualizar seu currículo, não consegue mandar material. Você fica na tecla do atualização o tempo todo, né? Eu fiquei muito tempo sem atualizar. Outro dia que eu fui pegar, até me assustei. A gente fiquei cansado de lembrar, né? Meu Deus do céu. E olha que, se você for pensar, do momento eu acho que a gente se conheceu, e foi lá no Teatro Glória, lá atrás aquela montagem espetacular. Travou ou não? Tá me ouvindo? Não, tô te ouvindo. Alô? Inclusive eu quero falar sobre isso aí. Acabei de falar com meus amigos palhacinhos. Travou. Com meus amigos. Travou? Tá, agora voltou. Tô. Você sabe que esse ano, 2020, faz 20 anos da estreia do Pequenos Trabalhos para Velhos Palhaços. Sim. Para quem está entrando, não sabe, foi a primeira montagem do Matei Wisniewski, que é esse autor romeno, que, aqui no Brasil, né? Quer dizer, aí no Brasil, eu estou em Portugal. O Alexandre, que é um dos 3 atores, né, que faziam a peça, estava morando na França. Os 3 mosqueteiros. Espetáculo, Aí ele viu o espetáculo no Festival de Avignon e a gente estreou no Brasil em 2000. Ficamos 5 anos viajando o Brasil inteiro, fizemos na França, fizemos para o autor, que é romeno, na França. E a gente deu um tempo do espetáculo, como são velhos palhaços, a gente falou, quanto mais velho a gente tiver, mais adequado. E a gente montou, ele tinha 30 anos, e a gente combinou que a gente ia fazer uma temporada nova em 2020, na comemoração dos 20 anos, e já projetando a 3ª temporada em 2040, quando a gente tivesse 70 anos. Meu Deus do céu! E aí veio a pandemia, deu uma segurada em tudo, mas eu estava falando com eles agora, e acho que a gente vai fazer, nem que a gente comece virtualmente, mas assim mexer para não deixar essa data correr tanto, né, ficar tão distante. E com certeza vai estar junto com a gente nessa bagunça aí. Feliz da vida! Nossa, vou estar de um babador na primeira fila. O André está em Portugal ainda? Ele estava numa época, não sei se continua, se voltou. Ele mora aqui, mas ele faz muita coisa no Brasil, né? Então ele fica indo e voltando.
Ele está no Brasil agora, chega... Semana que vem ele está aqui e fica nessa ponte, né? Porque, não vou dizer, não é ruim não, cara. Eu estou aqui passando esse tempinho e a gente vai tentando estabelecer umas conexões. Eu diria que Portugal é o estado brasileiro mais avançado dentro da Europa. Se a gente conseguisse criar essa ponte mais, né? O Brasil tem essa... Engraçado que o Brasil é tão grande, né? Tão continental, tão autossuficiente, que nós somos artistas, né? Que acabamos intercambiando pouco, né? Eu digo isso em relação aos outros países latino-americanos, um pouco por conta da língua, e em relação à Europa, por causa da distância. Até que a sensação que eu tenho geograficamente é que o Brasil está de costas para a América Latina, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer umas viagens, e esse intercâmbio, né, Mussarela, é tão fundamental, essa troca, a gente cresce tanto. Então, eu sinto que o Brasil ainda tem muito que crescer nisso. Eu acho que a gente viveu até uma fase áurea ali, né, que tinha um Festival de Teatro do Rio, tinha um Picadeiro, os Anjos do Picadeiro, a gente conseguiu ver, né, e trocar com muita gente muito interessante. E é para frente, é aprofundar para dentro, e quanto mais, melhor. Com certeza. Olha, estou ansioso para ver essa montagem que eu já estou sabendo desde o ano passado, até para vir aqui com meus 20 anos, e agora entra a pandemia, dá essa rasteira, e cadê? Estou ansioso, que esse espetáculo para mim é um primor. É um verdadeiro espetáculo. Pequenos trabalhos para velhos palhaços. Quem não assistiu, fique antenado que vale muito a pena, viu? E é engraçado como ele não está anacrônico, né? Como um espetáculo fala sobre emprego, sobre velhice, sobre... A gente está vivendo isso... Todo dia. Toda hora. E de uma forma muito forte. O ataque à arte, o ataque às condições, aos direitos trabalhistas, tudo. As pessoas se degladiando, né? Por uma oportunidade, por um auxílio pandemia, seja o que for. Olha, mas é um espetáculo que vale a pena, de verdade. Meu querido, eu quero saber de você algumas coisas que a gente preparou aqui, para saber de você como e quando surgiu esse seu interesse pela arte. Eu desde direto do túnel do tempo. Vamos lá, vou tentar ser bem sucinto. Eu passei a infância no subúrbio do Rio e eu gostava muito de desenhar. Eu achava que eu ia trilhar isso. Eu tinha um vizinho de cima, que morava na mesma casa que eu, que desenhava muito. Então, isso para mim era uma coisa, que é o Ari Moraes, que é cartunista do Dia e tal, que é um cara que desenha muito bem. Então, também era um farol, assim, para mim e tal. E eu meio que fui indo, eu cheguei a fazer desenho industrial, cheguei a ir para a faculdade de desenho. Só que no meio do caminho, eu fui parar num colégio que tinha um pessoal que estava fazendo um curso de teatro ali no Planetário, com Roberto Bontempo, Rony Vilela e tal. E teve um dia que eles fizeram uma surpresa, montaram um mini espetáculozinho assim, porque era aniversário dos professores. E eu fui lá assistir, porque eu tinha muitos amigos no elenco, e eu saí de lá com um mosquitinho, me picou e falou: meu irmão, aqui é teu lugar. Eu me inscrevi imediatamente no curso. No final daquele ano, a gente montou um espetáculo de encerramento, que era o Grease nos Tempos da Brilhantina. Uau! Que tinha que dançar, cantar, fazer as maravilhas. Cara, e era uma turma muito talentosa. Eu dei muita sorte, né? Porque quando você... Era pra gente fazer 2 apresentações, fizemos 12, com casa cheia. Uou! E aí, meu irmão, você já dá aquela coçação, você não quer mais... Vicia, né? Você não quer mais largar aquela droga ali que você experimentou, foi bom. E aí eu quis fazer qualquer coisa, comecei a colar cartaz de madrugada, montar som, operar som, fazer o que eu quisesse, para poder tá aqui
Também, o meu amigo Fred Castilho, que é baterista, que é do Monobloco e tal, ele estava nessa montagem do Grease, tocando ali uma caixa para fazer uns efeitos, operar vídeo. Que coisa linda. A Maria está me lembrando aqui. Esse mosquitinho de nós é que ganhamos, né? Mas você sabe que... Aí depois eu fui lembrar que tem umas histórias. Minha mãe, lá ainda no subúrbio, ela, muito ligada à igreja e tal, ela montou um grupo chamado Teatrinho Nosso Quintal. Eu nem lembrava disso. E aí e a gente montava muita coisa da Maria Clara Machado e tal. Eu lembro que a minha irmã era protagonista, eu só queria fazer personagem que não falasse, que eu tinha preguiça para falar, mas já fazia o palhaço mudo, né? Que era aquela criatura que ficava infernizando. E a gente fazia na igreja, em orfanato, em várias coisas, sabe? E aí, de uma certa forma, aquilo estava ali cercando, sabe? E aí depois fui descobrir que meu avô, que foi funcionário público a vida inteira, mas você sabe que naquela época tinha 14 filhos, o dinheiro curto. Eu lembro que tem umas histórias que eu gosto muito, assim, que meu avô tinha uma camisa. Ele chegava do trabalho, a minha avó lavava, passava para ele usar no dia seguinte. E na hora da refeição, como ele tinha que trabalhar, o primeiro prato era o dele, o resto dividia entre os... Chegou a 14, né? Minha mãe é mais velha de 14. Então, e apesar disso tudo, o meu avô escreveu 13 peças de teatro, que estão lá na Esbate. E a gente foi fazer esse trabalho um trabalho de arqueologia quase, né? De levantar esse material do meu avô. Eu cheguei a fazer leituras dramatizadas de um dos espetáculos dele, no Rio, em São Paulo, que foram um sucesso, assim, que era mó barato. Que era, ao mesmo tempo acontecia um acidente num avião que caía na Baía de Guanabara e um trem do subúrbio que batia. Então eu ia parar nele, como trabalhava, era funcionário público e muito religioso, então ele pega e faz de uma burocracia celeste, né? Todo o pessoal que morreu foi parar numa triagem, entendeu? Para saber se é para o céu, para o inferno e tal. Mas era um negócio desse, era sensacional. E misturava, né? Como tinha avião e trem, tinha desde gente rica, classes sociais distintas, né? Era uma delícia, assim. Muito bem sacado, assim, da parte dele. Que delícia isso, hein? Mas isso eu só fui resgatar depois, não estava no meu DNA, assim, vou seguir por causa disso. Não foi, aconteceu. E aconteceu também, né, que eu vou te falar, a gente tem que dar sorte, né, nessa... A vida inteira, cada dia é uma escolha, né? Vou por aqui ou vou por ali. Então você tem que seguir muito a sua intuição, né? E ter bons encontros, né? Cada encontro que te faz crescer para ir para... Essa pandemia até serviu, vou te falar, cara. Parar, nunca paramos, né? Aí quando você para, você vai pensar no teu caminho, olha para trás, né? Bota aquela lanterna na popa e fala assim, caralho, como é que foi meu caminho até aqui? Como é que foi tudo? E é delicioso poder olhar e se orgulhar, né? De cada caminhada, de cada etapa, assim. Já fizemos muita coisa, né, moça? Nossa Senhora. Eu acho que quem não aproveitou esse momento de pandemia para fazer uma autoanálise, olha, ficou para trás, viu? Sim. Porque muita gente que aproveitou esse momento para pensar e olhar para si, vai sair na frente. Eu ainda certamente tem muita história rica aí que foi deixada para trás, as pessoas não param para se ver, se valorizar. E é engraçado, cara, porque assim, eu fiz 50 anos em final de janeiro. E no início de março parou tudo. Então, foi aquele assim, parece que deu aquele assim, pá! Caramba, 50 anos, né? Daquele momento de inflexão, né? Para poder ir acelerar ou fazer o quê, mas teve esse momento. Na verdade, eu não me sinto com 50 anos. Vocês sabem que eu tenho filho pequeno, já tenho filho grande, mas tenho filho pequeno. A gente começando tudo de novo, né? Para dar aquele gás para a gente está sempre recomeçando, não, você para mim vai ser o eterno, eu te vejo como um menino, é impressionante. O tempo para você não passa, a única diferença que eu vejo aqui é que o seu cabelo está maior,
Fora isso, rapaz, olha a mesma carinha. Mas aí é um negócio da pandemia, né? Olha, o Topetão entrou para dizer que eu podia estar aqui com o meu, né? Com o tupete, tá vendo? Rapaz, olha, em falar em topetão, falar em idade, uma coisa que eu já vou aproveitar essa live aqui para falar com você, você é a primeira pessoa que vai estar sabendo disso. Que quinta-feira que vem eu completo 25 anos. De palhaço? De palhaço. Que maravilha, moça. E aí, semana que vem vai ser um dia inteiro de live. Então, assim, quem tiver, a partir de 3 da tarde, eu vou estar em função já. Então, quem tiver, assim, quero dar os parabéns para o Mussarela, quero fazer alguma coisa com o Mussarela, e não sei o quê, manda uma mensagem e eu ligo a câmera. Vou estar aqui disponível o dia inteiro. Aliás, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Em que momento o Mussarela escolheu... A gente conhece, sabe a função do palhaço branco. Mas eu nem acho que você seja o palhaço branco de função. Você é um palhaço branco visual. Exatamente. Em que momento você decidiu, falou assim, o Mussarela vai ser assim? E por que eu te pergunto isso? Quando a gente estava na pesquisa lá do Pequenos Trabalhos para Velhos Palhaços, a gente fez um trabalho de correr atrás dos velhos palhaços brasileiros, todos que estavam ao nosso alcance. Eu lembro do Piconino, do Arrelia, que ainda era vivo, do Carequinha, vários. Vivos, tá? E a coisa que ele mais me surpreendeu de um deles foi falar assim, hoje em dia está muito difícil achar uma roupa de palhaço. Porque todo mundo se veste tão colorido, tão desengonçado, que eu acho que eu vou ter que botar um smoking. E o cara falou, acho que para me diferenciar, eu vou ter que botar um smoking. E eu olho você, eu falo, pô, tu acertou muito, cara, porque você escolheu uma coisa, né, que te diferencia muito, assim. E eu queria saber de onde nasceu isso. Olha, isso nasceu justamente pensando num diferencial. Agora, se eu vou falar de Branco e Augusto, se é isso que é a sua dúvida, não sei se é com relação só à minha imagem ou aos dois arquétipos, né, da palhaçaria forte, que é o Branco e Augusto. Sim. Então, assim, na verdade, eu sou um branco Augusto. de pura... exatamente, eu sou um branco de pura fachada, né? Exatamente. Porque isso tem uma coisa que na nossa escola, inclusive, a gente usa isso, nossa metodologia é muito em cima do autoconhecimento, da autoaceitação, por isso que eu falo muito de reflexão em pandemia, para as pessoas, né, trabalharem isso, e depois quando for ter aula com a gente vai ser até menos doloroso, porque é um processo árduo que machuca muitas vezes. E aí, o meu processo foi muito de aceitar que a minha criação toda foi uma grande fachada. Então, assim, nada melhor do que se fazer de branco para dizer que é o cara, né? E que, na verdade, se você for, resumidamente, assim, sou lindo pela frente, agora olha por trás, minha roupa toda rasgada. Eu tô todo cagado aqui atrás, entendeu? Então, resumidamente, o branco é só na fachada, porque, rapaz, na bagagem aqui o que tem de trapo é uma loucura. Eu me chamo Augusto, né? Eu também sempre fiquei muito com isso. Quando eu comecei a entrar no mundo da palhaçaria e tal, o fato de me chamar Augusto também quase que me cobre surpresa, né? Sim. Não, mas tem um aprofundamento, tem um porquê, é um jogo cênico, é uma relação, tudo que te leva, as suas características te levam para um lado ou para o outro. Sim. Então é uma coisa que demanda um tempo, uma pesquisa, um aprofundamento, para você começar a se entender, né, do porquê. Imagina eu trabalhando sozinho, meu espetáculo solo, como é que eu me viro? Então esse processo de autoaceitação, de autoconhecimento e aprofundar nas minhas características foi um processo que demandou um tempo. Mas enfim, quando eu olho para trás, 25 anos foram, Mas esse processo de descobrir o seu palhaço, isso é fundamental para o artista em geral, seja a especialidade, a especificação que ele vier a ter, como ator, como músico, como artista plástico. Porque não você descobre onde está o seu ridículo, onde está o seu humano, né? Como você vai lidar com... o que você vai mostrar disso para o mundo, né? Eu ter atravessado
por todo esse universo, me faz hoje fazer papéis dramáticos, com muito mais, com esse olhar muito apurado, muito aguçado, sabe? Sim. Onde é que está o meu ridículo também serve, onde está o meu cruel, onde está o meu lado negro, sabe? Que eu vou escolher mostrar, onde está... E essa coisa também muito aguçada, né? De tá ligado em tudo, tá sensível ao que está acontecendo, porque o palhaço é muito isso, né? O palhaço ali, o que acontecer, ele tem que improvisar, tem que saber... Né? Tem que usar, não pode deixar passar. Não pode estar atento à plateia, ao mesmo tempo que está ligado com o parceiro em cena, se cai um refletor, ele vai transformar isso numa coisa ainda melhor, né? Sim. E isso a gente leva para a vida, cara. Pô, é sensacional. Você abordou duas coisas que eu queria te perguntar mais para frente, mas eu vou abordar agora. Mas você falou de acordar a atenção, eu tive a felicidade, por um lado, de trabalhar na época que os circos tinham animais ainda, né? E aí, para mim, foi uma loucura, uma vez que o animal resolveu não entrar, e nisso tá com o palhaço em cena. Só que assim, você tem que, na verdade, improvisar, tem que saber se aquele animal vai entrar ou não, até onde eu posso ficar. Então, assim, era o olho na plateia e o olho na coxinha. Qualquer momento ele podia entrar, eu tinha que sair correndo. Claro. Nossa senhora, foi, enfim, momentos interessantes. Você é uma pessoa que, pelo que você disse, você não tem medo do ridículo, né? Não, pelo amor de Deus. Se expõe tranquilamente, se joga. Cara, mais do que isso, né? Eu vou falar um negócio aqui, tomar um cuidado. A nossa profissão não pode virar uma terapia, no sentido de que eu não estou aqui para resolver os problemas da minha vida. Mas não vou ser burro de não aproveitar os processos que eu vou estar vivendo para me entender e me conhecer melhor. Sim. Entendeu? Na hora que você vai fazer um cara numa relação amorosa, ou um cara que é um assassino, ou um cara... Na hora que você vai tentar defender um personagem que é indefensável, você vai aprender com aquilo. Sim. Como é que é viver o outro lado? Como é que é... Por exemplo, hoje a gente está vivendo no Brasil, eu diria até no mundo, um momento muito, muito chato de intolerância, assim. Eu digo para todos nós, eu tenho muita intolerância de ouvir o outro lado. Porque para mim é tão... Me parece tão óbvio tudo que o outro lado está fazendo de maléfico, de ruim, de atrasado, que eu não entendo como alguém pode concordar isso e apoiar aquilo, né? Mas isso também é um problema, porque isso tira a minha escuta e tira o meu poder de aceitação do outro, sabe? Por mais que eu... Mesmo que eu ache assim, cara, ele está sendo enganado em algum lugar, ou ele está refletindo alguma coisa da personalidade dele. Inclusive, outro dia eu estava vendo uma série que tem uma personagem que fala que ela é descoberta nazista, lá na frente. E ela fala assim, cara, tudo que eu falo, as pessoas gostam. As pessoas só não gostam da palavra nazista. Mas olha isso. As coisas que eu falo, que são nazistas, fascistas e tal, as pessoas se identificam. Mas quando você bota a palavra, que já tem um peso grande, aí tem uma recusa. Então, em que momento... Por isso que também tem muita gente que não deixa colar, né? Não deixa simplesmente colar. Não, isso... Eu simplesmente concordo com isso, mas não sou nazista, não sou racista, não sou machista, entendeu? Essa parte da evolução da sociedade como um todo, onde o artista é muito atuante, né? Atuante no sentido de expor histórias, de fazer com que o espectador se identifique ou não, que rejeite ou aceite, mas que aprenda, de provocar, de ser provocador, de levar aquilo e refletir. Sim. E para você fazer o espectador refletir, aquilo tem que te afetar, até para você entender sobre o que você está falando. Entendeu? Sim, claro. Então, a Tamires... Fala, desculpa, que eu achei que você estava lendo aí. Não, Tamires, que série é essa? Qual série exatamente? Eu já sei que você falou.
Não, é que você falou da mulher nazista que futuramente na mais da frente no filme, ela é descoberta como sendo nazista. Chama Boys. É uma série que está na... É uma série que eu não dava nada por ela, comecei a ver, achei muito interessante. Que é uma série sobre super-heróis que passa na Amazon, só que são uns super-heróis muito do mal, assim. Hoje em dia a gente vive essa iconografia, né, dos super-heróis. O cinema americano só tem espaço para isso, né? Ou é Marvel, ou é DC Comics, e aí é só isso. E eles são um negócio que capitalizam muito isso. Eles são vivos, eles estão ali, eles vendem figurinha, vendem não sei quem, tem seguidores no Instagram, e lá pelas tantas aparece uma nova super-heroína, que é a Tempestade e tal. Aí você vai ver que ela na verdade, ela aparenta ter 30 anos, mas ela tem 100 e poucos, e ela é uma das fundadoras, surgiu lá atrás. Bom, não vou ficar dando spoiler aqui, mas em algum momento você descobre. Vale a pena ver. Se ela tinha vontade de vir, já acabou, né? Porque já contou tudo, mas tudo bem, né? Ela só quis saber o que vai tudo, já desistiu. É uma mesmo para dar ibope lá. Não, vale a pena ver. Tem um humor negro, assim, grande, assim. Você acha que é só isso. No início parece que é só isso, mas aborda coisas da nossa sociedade hoje, assim, cara. Bem, incríveis. Fiquei feliz. Uma curiosidade. Diga. Eu ou você? Você que é o... Eu sou o branco, você é o Augusto, vai. Manda eu não, mas assim, aqui. Aqui eu falo que assim, sempre que não, Augusto é você, criatura. É verdade, você é mussarela. Mas enfim, é só porque na verdade eu queria fazer duas coisas aqui. Primeiro falar da nossa escola, quem quiser informação, na bio tem o site da escola com todas as informações, só clicar lá. Fala da nossa parceria com a Escola de Idiomas Next One School, que quem quiser fazer aula de idiomas, só falar que viu aqui na live que ganha 50% de desconto. Oh, yeah. E outra coisa, eu queria saber quem é o Augusto Madeira. Quem é o Augusto Madeira? Caraca, tipo Marília Gabriela? Define uma palavra. Frente com mussarela. Vamos lá. Bom, sucintamente, um cara de sorte, um cara de muita sorte, porque ter o privilégio de fazer o que você ama, não tem privilégio maior, né? Tem um patrimônio sensacional, que são meus amigos, minha família, um patrimônio imensurável, e a minha expectativa de vida sempre foi pequena. Não sei porquê. Eu lembro que eu comecei a tocar violão, eu falei, quando eu aprender Starway to Heaven, lá do Led Zeppelin, eu paro. Só que 3 meses depois, eu já sabia tocar. Eu falei, o que eu faço agora? Sigo tocando. E sigo aprendendo outras coisas. Eu entrei no teatro porque eu gostei ali de estar com aquelas pessoas. Sobretudo. Sim. Eu nunca pensei. Eu demorei 5 anos para me chamar ator. Porque, não, ator é muita coisa. Não, ator é um fardo muito grande. Não me assumo ator. Mas eu trabalhava 24 horas por dia com isso. E eu não me julgava, porque tinha eu gostava de estar ali só, de ser esse brincante, essa coisa. Curtir o momento. Então, todo espetáculo que eu fiz muitos espetáculos de sucesso. Quando eu digo sucesso de crítica, sucesso de espetáculos que marcaram o coração das pessoas. E isso depois veio para o cinema, veio para o audiovisual, veio tudo. Mas tudo isso a minha expectativa era só estar feliz naquele trabalho, fazer parte daquele trabalho. E tudo isso que foi acontecendo depois, e mesmo o reconhecimento, os prêmios, os elogios, é muito aquém do que um dia eu jamais sonhei na minha vida, sabe? E eu paro para pensar assim, cara, quantos festivais eu já fui, mundo afora, quantos prêmios eu já recebi, inclusive de cinema, e indicações. É
é muita coisa assim. Eu falo, gente, era bem menos, sabe? A expectativa estava bem, então eu já estou no lucro, Mussara. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu já sou um cara que estou no lucro há muito tempo, entendeu? Então, assim, se parasse por aqui já estava sensacional. E não quer dizer que eu não sou um cara que não tenho ambição, não confunda isso, porque a ambição de estar querendo sempre fazer mais e melhor, mas de chegar, conquistar algumas, sei lá, acho que fui claro. Nesse sentido de que tem uma frase que eu gosto muito, que é um rio não quer chegar no mar, né? Porque chegar no mar acabou, ele deixa de ser rio. Ele quer ficar mais largo e mais profundo, né? E é o caminho do rio, ele vai recebendo os afluentes e vai ficar ali, de vez em quando tem uma queda ali, ele se levanta, vai embora, mas a brincadeira é ser rio, sabe? E fluir. É isso, então. Quem é o de Madeira? Um rio. Um rio. Agora, Rio de Janeiro. Fazendo aproveitando que você acabou de falar do rio, será que o Augusto Madeira tem medo de ser mar? Na hora que eu for mar, eu não sou mais... Entenda como mar sucesso pleno, absoluto, fama, as consequências possíveis de tudo que isso vai trazer. Então, por isso que eu pergunto se a sua, entre aspas, uma zona de conforto é se manter no Rio ou medo de possível estrelato. Que para mim você já é uma grande estrela, uma grande referência. Agora, como é que o Augusto Madeira vê isso? Só me permita discordar. Eu acho que quando chega no mar, acabou. Não é mais nada. Fica eu acho que tem rios famosos, né? O Rio São Francisco, o Rio Amazonas, o Mississippi, né? O Sena, são rios muito famosos. Eu não quero dizer que eu quero ser aquele Rio Preto, lá de Mauá, ficar... Não, só estou dizendo com relação a tamanho... Eu não tenho dizendo que o Rio da Fama é um pouco menor do que um mar. Quando se junta e vai embora. Entendi. Não. Você tem medo de ser assim, maior ainda do que você já é? Não, para mim é só uma questão. O que te traz isso que você está falando, fama, reconhecimento, blá, 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 para mim é só uma coisa. Reconhecimento, fama pela fama não quer dizer nada. Não, Reconhecimento. E nem tenho esse tipo de construção na minha vida. Eu sou um cara que vai ao supermercado, sai na rua, pega metrô, anda de ônibus, adoro e jamais deixaria de fazer isso. Inclusive eu gosto muito de cinema, de trabalhar em cinema, porque cinema você convive no set com todas as classes sociais simultaneamente, do motorista, do caminhão, a menina da cozinha, o circo também é um pouco assim, né? Que você tem aquela família toda junto. Mas no cinema ainda tem aquelas coisas, porque tem a equipe de fotografia que é sofisticada, são aqueles caras que entendem de tecnologia, agora tem os caras da pós, né, do computador, da pós-produção, os diretores, que são muito estudados e cheios de conceitos. Então e aí tem a figurinista, a maquiadora, tal. Você vai passeando muito rapidamente de um universo para o outro e é meio planificado, tem pouca estrutura social assim. Tem um pouco, mas todo mundo senta para comer junto, sabe? Todo mundo pega o mesmo carro para ir embora. Então, eu gosto dessa ideia de você... o que o reconhecimento te traz de bom? Ele te leva a melhores trabalhos. Sim. Ele te leva a trabalhar em projetos. Né? As pessoas passam a ter confiança em você, que você não vai... eu digo isso principalmente quando você está participando do projeto dos outros, né? Quando você vai fazer uma série, um filme, um projeto de outra pessoa, a pessoa tem que ter a intuição mínima que você não vai estragar o projeto dela, que são projetos que demoram muito tempo e muito dinheiro. Então, se você tem esse reconhecimento, que é um aval, né? Uma pessoa te indica para um projeto, e aí o outro fala, não, ele é, né, papo reto, papo fino, pode ir. Não, o cara resulta na tela, mas ali no ambiente de trabalho é ótimo, é sensacional. Então, assim, esse é o reconhecimento que me interessa, sabe? Que aí o jornalista vai conversar com você e fala, caraca, de onde
que cara é esse que eu não paro de ver? Por que que... Hoje em dia, a coisa que mais me perguntam é, cara, como é que você faz tudo se você está em todos os lugares? A resposta é só essa, Múcia, porque assim, eu sou um cara que as pessoas confiam. Confiam que eu vou entregar. Sabe? Confiam num cara que é bom de trabalhar, sou um cara que está sempre de bom humor, já levanto de bom humor. E que puta de um talento. Que está ali, sabe jogar. Sim. Sei que sou generoso na contracena, sou cuidadoso com a equipe, gosto de ouvir, gosto de aprender. Sim. Nosso material humano é o ser humano, né? O nosso material de trabalho é o ser humano. Então, eu sou apaixonado pelo ser humano, por gente. Então, gosto de sentar, de conversar, de entender, de observar coisas que eu posso usar futuramente. A gente está sempre roubando uma coisinha daqui, né? Somos ladrões de alma, assim, né? A vida não se cria, tudo se copia e a gente vai aperfeiçoando, né? O Quase Buda aqui perguntou que projeto que eu ainda não fiz, que eu gostaria de fazer. Cara, com o advento do audiovisual aqui no Brasil, né? Eu fiz coisas que eu jamais imaginaria fazer, tipo, desde séries policiais, série de suspense, filmes de época e tal. Eu tenho curiosidade pelo novo, né? Por aquilo que eu ainda não fiz. Sim. Né? Tanto que eu fui, durante muitos anos, um ator identificado com a comédia. E eu comecei um pouquinho, naturalmente, a correr, a pegar uns personagens mais densos e tal. Eu acho até engraçado que outro dia um repórter perguntou, mas você só... Eu fazia o Miliciano, né? Uma série que estreou há pouco tempo, um cara muito brabo, assim, ruim mesmo. E o cara falou, pô, mas o seu público está acostumado a ver você com a comédia. Eu falei, cara, já tem uns 5, 6 anos que eu só faço papel desgraçado. Inclusive eu pedi para sair do Zorra para poder porque o mercado estava muito bombado e tinha uma demanda grande. Mas eu quis tanto sair um pouco da comédia, fazer o outro lado, que só estava pegando pedófilo, assassino, miliciano, tudo, os negócios assim bem... que foi sensacional. Aí o cara botou na matéria, né? Ator pede para sair do Zorra e só faz papel desgraçado. Ótimo, gente. Ou seja, o cara destruiu com tudo que eu disse. Nossa senhora. E uma linha vai a carreira, né? Eu tenho uma história até curiosa para falar. Eu fui fazer uma série de suspense e era um médico que tinha uns pacientes com câncer, ele estava perto da cura do câncer. E tinha aquela lenda urbana do quadro do menino que chora, ele ganha de presente, e aquilo começa a trazer uma maldição, começa a morrer todo mundo. Super bem feita a série e tal. E eu falava muito, era um personagem protagonista, eu falava muito e tal. Aí teve uma hora que tinha uma cena sem texto, ele saía do consultório, andava pelo corredor e ia até a enfermaria. Eu falei, que bom, uma ceninha besta, uma ceninha de passagem. Aí na hora de rodar eu falei, peraí, gente, isso é uma série de suspense. A cena principal é essa. É aquela cena que eu saio em silêncio andando pelo corredor porque estou escutando alguma coisinha, entendeu? E olha, eu me tocando assim, olha, cara, e eu estou me tocando agora só, é sensacional. Nossa senhora. Olha, só você para trazer o Wendel Bendelac para essa live, viu? Wendel. Então. Impressionante. Diz uma coisa, o que você fez que foi mais desafiador para você na sua carreira, hein? Cara, eu fiz Não, tem toda sorte de desafio, né? Outro dia, sei lá, a gente estava lançando o Beijo no Asfalto, que foi O Beijo no Asfalto, na verdade, eu fiz a terceira versão cinematográfica da peça do Nelson, que foi dirigida pelo Murilo Benício. E ele faz como se fosse uma montagem de teatro. Então, a primeira cena é o elenco em volta da mesa, a leitura de mesa, e aí começa a levantar as cenas, camarim e tal. E é muito bom esse filme, assistam. Só que na hora que você está ali na mesa, tá o Lázaro Ramos do meu lado, o Fernando Montenegro do outro, a Débora Falabella, coisa não sei o quê, aí todo mundo fala, que luxo, né? Você no meio desse pessoal. E o Amir Haddad fazia o diretor da peça, mas o diretor do filme era o Murilo. Eu falei, luxo?
eu tava todo cagado. Imagina tu tá nessa mesa com esse pessoal e você chega ali, não faz. Então, é um desafio gostoso de você poder estar assim. Sim. Mas é sempre. Cara, mas desafio assim, por exemplo, os espetáculos, desafio físico, eu vou te falar, os espetáculos do Aderbal, lá os romances em cena, eram espetáculos de 4 horas e 20, 3 horas e 50, 5 atores fazendo 200 personagens. Você entrava sabendo, você acordava sabendo que você tinha uma maratona para correr, sabe, à noite. Você passava o dia inteiro meio que se economizando, tal, porque a voz vai aqui, vai ali, você faz 40 personagens, mais o sumidão. Acabou, e tal. Né? Então tem essa, que quando acaba também, você pode estar gripado no começo do espetáculo, você sai curado, né? O teatro tem o poder de curar, né? O trabalho, assim. Mas tem essas coisas que são muito... Tem os desafios técnicos, né? Que você tem que estar muito apurado. Tem um lado nosso que é meio atleta, né? Sim. Que o nosso corpo é instrumento, né? O nosso corpo, a nossa voz é um instrumento de trabalho. Então, isso tem que estar sempre ali disponível e inteiro. Mas já teve toda sorte. Eu lembro de uma vez no Zorra, a gente estava começando a botar uma coisa no Zorra que eram umas paródias de música. O Edu Krieger entrou para fazer essas paródias. E ele sempre estava assim, com uma coisa que tinha acabado de sair. E ele chegava com uma versão para fazer. Mas a primeira de todas tinha saído a lista aquela lista dos políticos, né, que tinham mesadas, né? O ministro, o secretário, o governador, que tinha um nome, né? Tinha um apelido, né, para cada um deles. E ele fez uma versão muito rápida do Samba de uma Nota Só. Eis aqui essa listinha que não fica... E botou lá. E ele levou num dia de gravação. A gente estava gravando outras coisas. Sim. E aí começou um negócio assim, nos camarim, ver alguém experimentou um óculos em mim. Eu falei, o que é isso? Não, isso é do João Gilberto. E não falou o que era. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí daqui a pouco falou assim, não, parece que vai ter um negócio aí que chegou uma cena nova para você fazer. Eu falei, cena nova? Que cena? Tal. A sorte que eu tinha um contato do Edu, eu falei, Edu, o que é? Ele falou, não, cara, eu fiz uma letra nova pro Samba de uma Nota Só, eu fiz, sei tocar, que não é música fácil de tocar. Eu falei, e já me aliviou, mas passa a letra para mim, que eu tenho que decorar isso. Cara, ele passou a letra para mim, enquanto eu gravava outra cena, eu ia decorando uma letra absurda, e os caras fizeram um plano, que era um plano sequência, eu tinha que saber de qual a letra. Era uma letra dificílima, que falava assim. Então, quando acabou, e eles botaram no programa de estreia, assim, da temporada daquele ano. Encerrou, acabava eu cantando sozinho, subindo as letrinhas, assim, dos créditos. E eu não tinha, eu tinha que fazer assim, take 1, 2, que era uma câmera vinha numa grua e fechava em mim. Aí eu falei, cara, quando acaba você fala, ops. Aquilo assim, aí você pensa assim, bom, ainda bem que eu tenho que tocar violão, ainda bem que eu tenho facilidade para decorar, e ainda tinha que fazer uma pinta de João Gilberto ali, baixar aquele baiano velho. Então tem tudo isso que você tem que estar meio disponível, né? Então, mas eu só estou lembrando de alguns exemplos que me vieram na cabeça, né? Mas tem... Não, mas não sei se eu for parar para você lembrar dessas coisas, vai ser um dia inteiro. Uma live só não é suficiente. Você acha? Vou te dar o Vinícius aí, outro palhaço, bunda, mano. Você tá de Vinícius Dalma aí. Vale nada, rapaz. Vale nada. Eu já anunciei aqui que quinta-feira que vem é meu aniversário. Eu vou estar das 3 da tarde até sei lá que hora, até o último convidado recebendo pessoas para fazer graça com mussarela, dar um presente, fazer uma aparição numa live, sei lá, qualquer coisa. Você já está convidado. Quem quiser é só mandar uma mensagem no privado com o mussarela que ele abre a câmera que a gente vai brincando. Ô, Múcia, só para fechar aí esse negócio do... Diga. O que você fez de mais difícil? Eu vou te responder com uma provocação. Para mim, a zona de conforto não nos favorece, nunca.
Então, se você, sei lá, eu fiz espetáculos alguns espetáculos durante 2, 3, 4 anos. Então, você sabe muito fazer aquilo. Então, eu sempre procuro, mesmo num lugar que eu já tenho muito domínio sobre o que eu faço, ficar criando desafios, deixar aquilo mais complexo, sabe? Para eu poder estar sempre antenado e ligado, porque a zona de conforto não é boa pra gente. Em todos os sentidos, eu acho, sabe? Olha, você falou de zona de conforto, que eu tive esse privilégio, diria eu, que eu trabalho num circo, eu tinha que fazer a abertura do espetáculo. Mas eu falei, pô, eu vou fazer todo dia a mesma coisa. E, sabe, eu posso aqui aproveitar esse momento, esse espaço, esse público e tal. E eu tinha carta branca do circo, para na abertura do espetáculo, eu fazer o que eu tivesse afim. Sim. Que era muito simples para mim, eu levar números que eu tenho prontos e ficar fazendo. Isso para mim foi um aprendizado. Porra. O tanto de erro que eu cometi, o tanto de coisa que não funcionou e por aí vai, mas que e muitos êxitos também, mas que foi assim uma maravilha ser dessa zona de conforto. Só que às vezes dói, né? Não é fácil não. Sim. Mas por exemplo, por que eu pedi para sair do Zorra lá? Cara, amava, imagina, contrato com televisão, um bando de humoristas e amigos que eu sou fã, um nível de produção e tal. Mas depois de 3 anos, eu estava me repetindo. Eu estava... Quando eu fui fazer uma cena de Viking pela 8ª vez, eu falei, peraí, gente, eu não estou indo mais para onde dá, entendeu? Porque você tem que... Quando você faz esse tipo de programa, tem uma coisa que é deliciosa, né? Você faz um cara num encontro papal, né? Um sino lá no Vaticano, corre para fazer uma cena de guerra no meio das trincheiras, e depois vai fazer um Viking. E aí volta para fazer Luís XIV. E aí depois vai fazer De Volta para o Futuro e Batman. E aí é sensacional, sabe? Sim. Mas tem hora que você fala assim, porra, mas tá me faltando fazer um personagem maior, com um arco interessante, alguma coisa que eu não saiba fazer, ou sei lá. Eu, por exemplo, ainda, se você for buscar assim na minha cinematografia, como se eu tivesse a cinematografia. Mas eu fiz, cara, muitos filmes de cabeça, muitos filmes de pesquisa, muitos filmes estranhos. Tive a sorte de trabalhar com muitos mestres, como Walter Lima Júnior, Rui Guerra, Carla Camurati lá no início, e o pessoal que está começando, Matheus Souza. Eu fiz o primeiro longa de muita gente também, porque tem uma sede, tem uma coisa de novidade. Então, você vai equilibrando esse jogo, sabe? E vai aprendendo. Eduardo Nunes, que é um cara muito inventivo, cara, que eu fiz o primeiro curta dele, é um cara que faz uns filmes assim, prêmio Tarkovsky, sabe? Onde é o lugar dele, assim. Ele ganhou o prêmio Tarkovsky, que é tipo cinema russo, prêmio especial. Eu visito esses lugares de vez em quando, ao mesmo tempo que fiz Caras de Pau, fiz Zorra, fiz série de humor no Multishow, As Pencas, eu tava ali no... Você já foi de A a Z, né? Você vai ali fazer aquele programa bem sitcom. Como é que é fazer um sitcom? Como é que é fazer essa coisa do... Bom, eu fiz muita publicidade, né? Eu tenho mais de 200 filmes publicitários. Sim. Existe um preconceito muito grande com propaganda e tal. Cara, mas você acertar em 10, 15 segundos, cara, você precisa de um poder de síntese ali, né? Para mandar o recado, isso é coisa grande. Então, cara, isso você me deu uma capacidade de resolver as coisas rapidamente incrível. E aí quando eu fui fazer, sei lá, protagonista de série, que você faz 20 cenas por dia, ou coisa, aí você fala, pô, agora eu tenho tempo. Agora vem um colega que só tem uma cena, você fala, pô, irmão, vem, brilha. Se o espaço é teu, já tem muita cena hoje, vem aqui, faz você, traz coisa nova pra gente, aí vai. E aí, né, e eu tive, né, fui ponta, depois fiz papel coadjuvante, aí fui não sei o quê, até chegar a protagonista. Eu não tenho o menor problema de ter chegado a protagonista e voltar a fazer coadjuvante, não tem essa, né, Bruno? Não tem. Mas eu acho que, além do seu talento,
que não tem o que falar, você, por ser essa pessoa tão generosa, você acaba, né, dialogando com todo mundo. Você não fica nessa coisa, eu não sou protagonista, hoje eu vou fazer não sei o que pequeno. Não, você vai e faz, bota a cara, vai, se joga, se entrega. Isso é algo para todo mundo, sabe, que se permite para lá e para cá. Uma das coisas mais difíceis para mim, que eu tive que aprender a duras penas, foi dizer não, né? Porque a gente que luta por um espaço no mercado, você negar trabalho é muito difícil. Mesmo que seja um projeto que já não diz muito para você naquele momento, você fala, pô, aquilo é um sonho de alguém, alguém está botando muita energia naquilo, alguém conta muito com a sua participação, e tem toda sorte, né? Às vezes problema de agenda, problema até de identificação com o projeto, mas é difícil você dizer não, porque você fala, em algum momento eu ia aprender alguma coisa com aquilo ali. Mas é um aprendizado muito importante para a gente também. Olha, Gugu, diga. Fala. Não, fala você que manda, convidado aqui que manda, não fala nada. Não, eu lembrei de uma peça do Brecht que fala, aquele que diz sim é aquele que diz não. Que é uma peça bem explicativa assim, e me veio na memória, assim. Olha, o que não vem nessa memória de uma pessoa que tem uma vivência, uma experiência? Eu imagino que nossa senhora, né? Você vai abrir um livro, Gugu, o tempo inteiro tem Augusto Madeira, você tem muita história. Mas assim, quando a coisa flui, a coisa é boa, voa, e por incrível que pareça, nós temos menos de 5 minutos para terminar essa live. Meu Deus do céu. É uma loucura. Então eu vou te propor para a gente dar uma relaxada, dar uma descontraída. Queria que você, resumidamente, contasse o seu dia para a gente. Como foi até agora? Cara, rapidamente. Eu estou em Lisboa, né? E aí tem um amigo meu que dirigiu uma série infantil que eu fiz, chama Ernesto, o Exterminador de Seres Monstruosos e Outras Porcarias, na TV Brasil, que é baseado num livro do Uruguai, que é uma espécie de Ghostbusters para crianças, né? Eu faço o Ernesto, que é um cara que vai junto com as crianças combater os monstros, que pode ser uma mancha na parede, um tufo de cabelo no ralo da banheira, ou monstros de verdade. Sim. E falando com o Gustavo Espolidoro, que é o diretor da série, que é gaúcho, ele falou, pô, uma ex-namorada minha mora aí em Lisboa, está trabalhando no museu e tal. E a gente conheceu ela, e ela falou, eu trabalho também no Museu do Coche. Museu do Coche é o Museu das Carruagens. E aqui em Lisboa fica o maior museu do mundo de carruagens. É o museu mais visitado de Portugal. E por causa da pandemia, estava vaziaço. Aí fui eu, minha mulher e meu filho pequeno, o maior não quis acordar, saiu ontem para mim, e aí não acordou. E a gente saiu e fomos para lá de ônibus, porque o menor andou de ônibus há 5 dias pela primeira vez, está apaixonado por andar de ônibus. Você só nasceu para ser pobre, né? Tem uma identificação. Você só quer saber. Não, Uber não, vamos de ônibus. E aí eu estava num lugar, cara, com 100 carruagens. E inclusive descobri que quando tem um eixo duplo nas carruagens, o nome dela é Berlinda. E eu falei, Berlinda. Ficar na Berlinda é quando você fica, que é uma carruagem onde a cabine é toda de vidro. Assim. Então, quer dizer, é um lugar onde você está mais alto e está onde todo mundo está te vendo. Então, ficar na Berlinda não quer dizer que você está exposto. Sobretudo é que você está exposto. Está todo mundo te vendo. E essa expressão ficou muito mais clara para mim agora. Mas fui nesse lugar incrível, com essa pessoa que sabe tudo, a Adriane, e que explicou tudo para a gente, os detalhes. Como todo o ouro do Brasil ajudou a construir também aquelas coisas. Sim. E, inclusive, algumas carruagens com lugar para defecar, né? Porque eles não podiam parar para isso. Você levantava o assento, tinha um buraquinho, já fazia ali. Ou seja, presente do Papa, o rei mandou para o Papa, o outro veio para cá, o outro casou a filha com a filha, trocou as princesas. E como a evolução dessas carruagens para o carro, para o automóvel, o desenho todo, a base está toda ali, é muito parecido tudo, né? Na verdade, mudou muito pouco de lá para cá.
né? Sim. E saímos dali, logo ali em frente tem os famosos pastéis de Belém, que são os docinhos de pastel de nata, que são os doces muito famosos. Comi, voltei para casa e vim dar uma descansada para me preparar para essa live e ainda me preparar para o meu time do coração virar líder logo mais à tarde, logo mais à noite. Só uma coisa, rapidinho, tá? Nós temos muito pouco tempo. Quero desde já te agradecer, primeiramente, falar, não vou nem falar muito na nossa parceria da Next School, Next One School, nossa parceria de escola de idiomas. Eita, chutei aqui o pedestal. E que, enfim, eu quero que você conte rapidamente. Você não conhece a letra A, ela não existe para você. Então, nenhuma palavra que tenha a letra A, ela existe no seu vocabulário. Eu queria que você contasse o seu dia sem a letra A. Museu dos Coxos. O quê? Fui ao Museu dos Coxos. Fui no Museu dos Coxos. Fui no Museu dos Coxos com meu filho e... né? E pegamos um ônibus. Tomei um ônibus. Vi os coxos. O rei, príncipe, Uber, né? Uber. E aí, em Belém tem um doce. Em Belém, né? Bom. Voltei, dormi, entendeu? Por quê? Por quê? Live. Com Mutz. E mais meu tarde, querido, mas tá... Noite. Olha, muito obrigado. É que eu tô com medo de ser cortado. Esse Instagram, às vezes, corta a gente no meio do melhor. Bota aí coisa. Olha, sábado estaremos recebendo aqui o Magno Navarro às 8 da noite. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Muito sucesso para você, família. Cuide-se. E depois volte pro Rio para a gente se ver, viu? Já, em dezembro eu estou aí. Maravilha. Um beijo grande, muito obrigado pelo convite.